Está no ar o Conexão Saúde. Aqui o bem-estar começa com informação. Estamos nos aproximando do Dia das Mães, uma data de amor, de celebração, mas também de reflexão, porque por trás de toda mãe existe uma mulher que cuida, que acolhe e muitas vezes esquece de si. E quando falamos de saúde, essa atenção precisa começar por quem sempre esteve presente para todos. Está no ar o Conexão Saúde. Eu sou o Fábio Saez e hoje vamos trazer um olhar necessário, sensível e extremamente importante sobre o cuidado com a saúde da mulher, especialmente das mães. Para essa conversa, recebemos aqui na rádio NFM uma grande referência nacional, a doutora Maria Auxiliadora Budib, médica formada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mestre pela Universidade Federal de São Paulo, professora adjunta de ginecologia e obstetrícia da UFMS, vice-presidente da FEBRASGO, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, e diretora de Ética e Defesa Profissional da Associação de Ginecologia e Obstetrícia de Mato Grosso do Sul. Doutora, seja bem-vinda ao Conexão Saúde. Obrigada, Fábio. Agradecemos muito aqui a sua presença, doutora, e hoje temos uma pauta bem importante porque amanhã é Dia das Mães, então podemos explorar bastante esse assunto aqui hoje. Doutora, na prática obstétrica, o cuidado com a mulher não termina no parto. Por que o acompanhamento rigoroso do puerpério é vital para identificar riscos à saúde mental que muitas vezes passam desapercebidos? Fantástica essa tua pergunta, essa tua indagação. Nós estamos, o obstetra, estar ao lado. A gente cuida tanto do pré-concepcional, da concepção, do momento do parto, e aí vem o vácuo hormonal, que é a descida total do estrogênio no pós-parto, e também, além da descida hormonal, a alteração na vida cotidiana da mulher. E o puerpério, ele tem o puerpério imediato e ele tem o puerpério remoto. O corpo até está voltando, mas o cérebro não consegue trazer em si. Então o cérebro não acompanha o corpo não acompanha o cérebro. É isso que acontece? Porque na hora que a gente tem o hipoestrogenismo, tem mulheres que falam: doutora, por que eu estou tendo depressão pós-parto? Eu planejei o meu filho, eu quis essa criança, eu organizei minha vida, eu amo meu filho, mas eu não sinto alegria. Isso é uma descida hormonal. Aí ela fala: mas a minha barriga já passou, eu não tenho mais o abdômen com o meu ventre, eu já consigo amamentar bem, eu não estou tendo dor, por que eu choro? A descida hormonal, ela faz alteração dentro do cérebro, dos neurotransmissores. E tem a pauta que a gente sempre fala, que é uma criança real, que a criança dentro da barriga, ela é uma criança imaginária. O meu bebê, ele vai dormir tal hora, eu vou fazer a terapia do sono, eu vou amamentar de tal em tal hora, o meu bebê não vai chorar. E aí o bebê real, ele traz as angústias dessa mãe também. A mãe, ela fica, o universo do corpo dela, ela é entrelaçado ao filho. E no puerpério, quando a criança sai de dentro dela e o hormônio instabiliza, é que vem a necessidade da gente dar a mão e continuar observando essa mãe. O puerpério é um período de desafio, não de romance. Olha, bem interessante isso que está trazendo para a gente, doutora, porque existem, na verdade, muitas formas diferentes de se pensar em relação a isso, né? Então, muitas vezes a gente vê que o que dizem é que é frescura, que realmente não é aquilo, né? Então, compreender que isso é algo hormonal, de neurotransmissores, faz toda a diferença aí para os nossos ouvintes e para o nosso público aqui. Por que você acha, desculpa interromper, doutor, mas por que você acha que a mulher não fala sobre isso? Por N quesitos. O pré-natal em si, ele é muito, ele tem um protocolo,
né? Dos exames, dos retornos, do que essa mulher está acontecendo no corpo dela. E aí o emocional, muitas deixam de falar. A gente esquece, talvez, de perguntar a qualidade do sono, porque o abdômen mais protuso, o útero comprimindo tudo, tem um sono mais perturbador, a gente fala, é normal, né? Não, é normal não dormir, não é normal. Então a gente tem que entender a alimentação, né? A regra de prevalecer uma atividade física e não ficar imobilizada, não fazendo nada. E a discussão dessa mulher na vida pós-parto. Quanto tempo você vai voltar, você vai trabalhar? Qual é a sua licença maternidade? Com quem vai ficar a sua criança? Ela está preocupada ali com o enxoval, né? Com o momento do parto, se o parto dela vai ser, e é importantíssimo, o plano de parto é importante, a pessoa saber como ela vai para a viagem do parto, né? Mas ela gastou um tempo ali, e até a equipe de saúde, e a gente faz sempre essa provocação, e não olhou se ela estava depressiva, se ela estava ansiosa. Hoje eu atendi uma paciente e ela me referiu o seguinte: eu não sei se eu estou ansiosa. Mas a ansiedade, ela é esperada, a gente não sabe o que vai vir. Não, doutora, o meu pai está para morrer de câncer de estômago. Então a vida de uma gestante, ela não para nela. Ela tem a mãe que pode estar adoecida, ela tem uma separação conjugal, ela tem um emprego que é um emprego informal, né? Ou ela tem medo de voltar para aquela formalidade do trabalho, com quem que eu vou deixar minha criança? E aí nasceu, e agora? Nasceu e agora? Eu estava preparada até o parto. E a equipe também, hoje a gente já coloca visita puerperal. Então, de 5 a 10 dias pós-parto, essa mulher tem que retornar na unidade de saúde, no consultório médico. Tem que ter uma vigilância em cima. A saúde da família, ela tem que estar próxima dessa casa, desse lar. Como é o retorno dessa mãe após o parto? Aham. E isso é visita puerperal. Porque o que você falou é bastante interessante, doutora. Na verdade, a mulher ela acaba não existindo nesse período de gestação, porque o foco é a criança, tudo é o bem-estar da criança, e eu acredito que muitas vezes ela vai se esquecendo também. Por ela se esquecer, as pessoas também vão esquecendo dela aos poucos. E a gente tem que lembrar, e isso essa tua fala, ela é potente porque a equipe ela tem que entender isso. A enfermeira, psicólogo, obstetra, o neonatologista, o administrativo. Agora seu bebê nasceu, a senhora tem que retornar na unidade de saúde. Se você sentir angústia, neném chora, mãe chora. Neném tem cólica, a mãe chora. A mãe não sabe muito bem o que acontece. E a gente quer proteger tanto essa criança que a gente tem uma permeabilidade na sensibilidade. O que você achava que era frescura, ai não, a minha irmã era muito mole. Não, aí você começa a se projetar. Agora sou eu. Eu estou com medo de ficar com essa criança. Eu não sei dar banho nele. Eu não sei ainda como é que eu amamento ele, porque não é um ato instintivo o amamentar. Ele passa pela parte física, então a gente tem que saber como que vai fazer a pegada, né? Quem que vai ficar com você durante a noite? E a gente vive, Fábio, momentos de solidão, porque o parceiro volta, são 5 dias de licença paternidade, vai aumentar, que bom, um pouco isso, né? E aí tem gente que não tem uma mãe, não tem uma sogra, não tem um funcionário, não tem uma melhor amiga, fica sozinho em casa. E essa é o nosso recado, não fica sozinha, arranja uma aldeia para estar junto, né? Que faça uma escala, não é para todo mundo visitar neném, fica 30 pessoas, tem bronquiolite, tem vírus, tem gripe, mas quem vai estar junto tem que ir lá. O que eu posso ajudar? Posso lavar louça? Eu posso fazer a compra ali do alimento? Eu posso fazer a sua comida? Não pensa só no neném, pensa nessa mãe. Isso, na verdade, acaba sendo até uma reavaliação de como foi a sua vida até então, doutora, porque pessoas para se disponibilizarem a fazer isso,
acaba sendo muito difícil, né? Mas a gente tem que trazer, né, Fábio? Então, aí a gente já tem que construir durante a nossa vida isso para É, ter algo importante. é. Porque conta toda essa situação. Então, muitas vezes a mãe também ela quer evitar que as pessoas tenham contato com a criança, né, passar Invadam, alguma né? doença, alguma coisa assim. E aí acaba entrando em todos esses aspectos aí, né? Dela não poder ficar isolada, mas ela também querer preservar a criança. Eu Uhum. vejo que isso tudo, essa situação aí é tudo muito difícil, né, doutor? É um planejamento, É né? um planejamento. Existe uma política voltada para uma atenção maior em relação a essa situação toda? Porque a gente estava comentando, né? Às vezes fala que é frescura, porque a pessoa ela vai se comparando com o comportamento dela. Então, vamos dizer que uma mulher teve lá o seu filho e aí ela não passou por tantos transtornos emocionais ou físicos assim. E aí uma outra pessoa da família que teve um filho também, né, passou por uma situação diferente. Aí essa que não passou começa a julgar de, mas isso aqui também não é assim, eu já tive filho, eu sei como é que é. Aí começa o Coliseu, né? O Coliseu Coliseu. moderno. Tem algumas coisas que chamam atenção. Quando a gente fala em diabetes, a gente pergunta: seu pai tem diabetes? Sua mãe tem diabetes? Pressão alta. Sua mãe teve pressão alta na sua gestação? Teve eclâmpsia? Porque tem aquele print que vem também muito ligado à herança familiar. A depressão, paciente, quando ela tem história de saúde mental, que tem depressão na família, ansiedade, distúrbio bipolar, a gente tem que perguntar sobre isso. A gente pergunta sobre diabetes, sobre cirurgia, alergia medicamentosa, alergia alimentar, e aí você tem que perguntar como é a parte da saúde mental na sua família, depressão, ansiedade, alterações comportamentais, é positivo? Você teve uma irmã que passou por depressão pós-parto? Como que é a sua vida e a construção de laços? Porque planejamento pós-parto, planejamento do seu puerpério, ele começa no início do seu pré-natal. Toda mãe dá problema. Sogra, né? Minha sogra e a sogra do meu marido. No caso, minha mãe. Então, a gente conversa sobre isso para falar como que é a relação familiar, o que ela está solidificada. Quando tiver que chamar atenção ou comportamento, cada um fala com a sua mãe para evitar problemas maiores, mas quem que vai fazer parte mesmo que você quer que durma com você? Quem é que você quer que esteja ali dentro da sua casa? E aí, a dupla, o casal, né, fazer, quando possível, essa estrutura do planejar o depois. E eu tive problema de ansiedade, depressão, eu estou gestante, eu não tenho mais isso, mas eu já tratei, já tomei medicamentos. Fala para o seu médico, não deixa essa história embaixo do tapete. Traz, pode ser tudo diferente. Eu já vi paciente, e eu acompanho gestação de alto risco, com borderline, com distúrbio bipolar, com psiquiatra, neurologista e um puerpério tranquilo. E já tive pacientes que não tinha nada de saúde mental e abriu um quadro de depressão gravíssima em puerpério. Olha. Mas tem que estar junto. A gente tem que acompanhar. Você não pode abandonar essa mulher. Lembrando, a criança, sim, é a nossa maior herança, né? A nossa maior bênção. Mas cuida dessa mãe, porque uma mãe bem, neném também estará bem. Na verdade, a mãe ali, ela é a base da família, né, doutor? Então, é a mãe bem, o neném bem, né? Se tiver o cônjuge ali vai estar bem também. Então, às vezes a gente olha só o novo, né? E acaba A gente se encanta com o se neném, encanta. né? E não Isso. avalia e não dá o devido cuidado Para essa mãe. para essa ferramenta que está lapidando aí essa criança para vir ao mundo. Como que é hoje, doutora? Porque alguns anos atrás nós tínhamos uma cultura um pouquinho diferente, né, em relação a essa questão de parto e até da forma, né, da conduta dessa mãe. Então, hoje parece que já existe algo mais voltado para um olhar com mais atenção à mãe. Então, antes
nós vimos que isso ficava bastante de lado, a Uhum. atenção realmente ia, né, mais para o bebê ali, mas hoje as mulheres parece que estão um pouco mais empoderadas, vamos dizer assim. Tomando conta, né, do seu momento de Sim. vida, né. Então, quando a gente fala autonomia da mulher no parto respeitoso, o respeito, o cuidado, o atendimento não violento e não ter violência institucional também é muito importante, O né. que é violência institucional, doutora? A violência institucional é uma violência, ela é velada, porque a mulher que tem condições financeiras, ela vai ter um pré-natal com mais segurança do que a que não tem. Então, a violência institucional é quando a gente aumenta a mortalidade por não ter o medicamento, por não ter a nutrição adequada, por não ter a consulta, o exame, Aham. né. Então esse é o ciclo da que a gente fala assim, passou despercebido e nós perdemos uma gestante ou ela entrou num parto prematuro, a criança foi para UTI por um desfecho evitável. Era evitável, mas a instituição, né, não fez nada que pudesse fazer. Não é só o hospital de nascer, é tudo o que aconteceu antes desse momento de um parto prematuro. Doutora, então esse é um termo bonito para a gente falar incompetência da gestão? Eu costumo dizer em todos os setores, seja saúde pública, seja saúde privada, né? Nós temos um comitê de mortalidade materna, e aqui eu quero lembrar a Hilda, né, Magalhães, que é uma grande enfermeira e que traz esse comitê com muita garra. Ali, quando a gente avalia, nós avaliamos N desfechos. Então, a gestão, seja ela pública, seja ela de saúde suplementar, ela tem que olhar essa gestante desde o eu desejo engravidar ou eu não desejo engravidar. Eu forneci a oportunidade de uma gestação planejada, começa aí, né? Eu tive as medicações, então a gestão é muito importante, porque você pode ter equipes fantásticas e você não ter ferramentas para ajudar essa mãe. E a maternidade, Shantala, né, falava que para criar uma criança precisou uma aldeia. E eu coloco a gestão nisso. A gestão, ela tem que observar esse movimento. Uma consulta pré-natal por mês até 28 semanas, depois a cada 15 dias até 34 semanas, depois toda semana o retorno, no puerpério de 7 a 10 dias no máximo essa gestante tem que estar. Na saúde pública tem que ter agentes comunitários que fazem visita domiciliar, porque essa paciente ela pode estar em outros riscos sociais, né. Então, tudo caminha junto. Não tem: "Ah, eu estou com um médico poderosíssimo, famosíssimo, e eu não tenho o outro lado". Ou eu estou com uma maternidade que me dá um projeto de parto e a gente traz isso, né, o parto é da mulher. Ela tem que ter consciência de todas as suas escolhas e do respeito. O respeito a ela. É bom que esse movimento social nasceu, que essa mulher ela consegue se enxergar, né, para ela ter a autonomia do cuidado também. E hoje, interessante, doutor, e hoje nós temos recursos, plataformas para que a mulher ela consiga se expor mais, para que ela consiga tirar um pouquinho dessa angústia dela. Vamos dizer assim, ela tem hoje para onde recorrer? Existe sim, vamos falar do SUS, tem ouvidoria SUS, né, e ela tem esse direito dela chegar na ouvidoria e fazer uma queixa formalizada daquilo que ela não teve o acesso, porque garantir acesso, seja na saúde suplementar, o que é saúde suplementar? Convênio, né. Então a gente tem convênios que fazem cursos gestantes, preparam uma rede, tem médicos de atenção diferenciada, enfermeiros, fono, nutricionistas, fortalecem o ecossistema da maternagem, né, que a gente não fala mais maternidade, porque maternidade, ela se resume a um ato fisiológico, a maternagem ela se resume a um entorno, ela amplia um entorno. Então,
o convênio de saúde, a saúde pública, ela tem as ouvidorias que são específicas, e a ouvidoria não é uma coisa de chato. A ouvidoria ela tem que trazer o que não tem resposta. Existe ouvidoria positiva e é maravilhoso você receber, mas eu não estou conseguindo garantir o meu acesso. Mas isso, Fábio, está ligado ao quê? À educação. A gente só sabe dos direitos quando a gente também tem a educação do que você tem de direito legítimo, de que você tem de dever na responsabilidade de um pré-natal, né? É uma coisa até um pouco cultural, né, doutora? A gente acaba não sabendo muito bem o que são os nossos direitos e deveres de uma forma geral. Então, existem muitas vezes os recursos aí que podem ser utilizados, às vezes eles até acabam ficando um tanto ociosos por conta da própria sociedade não saber que pode ser utilizado, né? Então você comentar aqui, falar da questão da ouvidoria SUS e que a mãe, ela pode utilizar desse recurso caso ela sinta necessidade, e isso traz uma informação muito importante para a gente, porque eu acredito que muitas pessoas não sabiam, e quem estiver ouvindo aqui a gente e conhecer uma gestante, já provavelmente vai passar essa informação adiante. Então é algo muito relevante. Educação e saúde. As equipes, elas também são treinadas para ter um momento educacional. Então, chega na sua equipe e fala, olha, eu tenho esse exame para fazer, eu tenho essa consulta e está em atraso, eu gostaria de registrar essa ocorrência. E às vezes a gente sai de uma internação e fica com muitas mágoas, e aquilo pode ajudar uma outra mulher. Então, coloca não para palco, né? Que eu falo assim, mas com uma legítima consolidação de uma sociedade melhor, mais atenta para essa mulher no momento dela. Gestar, parir e criar. Olha, que maravilha, que maravilha. Doutora, no consultório, como que o médico obstetra ele consegue diferenciar o baby blues, que é aquela melancolia pós-parto fisiológica, de um quadro clínico de depressão que exige tratamento? E assim, doutora, quando eu falo, eu explico o baby blues, não é para você. Não, o blues, né, que até tem a musical blues, né, ele é aquele tom crepuscular. Então, mais fim de tarde, vem uma descida do humor, tem vontade de chorar, mas ela tem autonomia do cuidado, ela está conseguindo fazer alimentação, ela fica mais depressiva em alguns momentos do dia. Isso vai passar em torno de 15 a 30 dias pós-parto, ela sente uma sensibilidade maior, mas ela quer alimentar o filho, ela quer estar perto das pessoas, ela quer que esteja uma linha de cuidado com ela e com a criança. Aí você fala, isso é um blues, né? Você sente que isso é determinado momento do dia, mais ao entardecer, quando você não tem uma noite bem dormida, o neném deu mais trabalhinho, fez o baile da madrugada. O corpo está mais cansado, mas consegue tomar banho, se alimentar, entender, projetar amanhã. Já a depressão, a paciente ela fica totalmente inerte, ela não consegue fazer nenhum tipo de cuidado com ela chora fácil, ela se irrita fácil, ou ela não deixa ninguém cuidar da criança, e ela fica naquela parte totalmente instintiva e selvagem, ninguém chega perto de mim, do meu filho, ou ela não quer cuidar de jeito nenhum da criança. De um lado ou de outro não é normal. Então, falamos de extremos aqui. Falamos de extremos. Doutora, nós vamos entrar aqui num breve comercial aqui desse nosso primeiro bloco e a gente volta no segundo bloco. Você ainda perde tempo fazendo o orçamento manualmente? Chega de planilhas confusas e atrasos. Com a Central de Orçamento, você cria tudo em minutos. Orçamentos profissionais, clientes organizados, catálogo completo e relatórios em tempo real. Tudo que você precisa em um só lugar. Organizado, profissional e pronto para enviar. Não perca mais tempo, comece agora mesmo. Sinal de alerta. Sinal de alerta. Olá, amigo ouvinte, voltamos com o nosso segundo bloco aqui no Conexão Saúde, na rádio
NFM e vamos entrar aqui no sinal de alerta com a doutora Maria Auxiliadora Budib. Doutora, aqui no nosso quadro Sinal de Alerta, em que momento a tristeza e a fadiga deixam de ser esperadas e se tornam um sinal clínico de psicose puerperal ou risco de autoagressão? Quando ela começa a se automutilar, né? Ter ideias e pensamentos intrusivos sobre morte ou Então, quando começa já a ir pro físico mesmo. pro físico, né? A psicose, ela tem uma descarga adrenérgica muito grande, reações violentas, ou de desfecho contra a própria vida ou a vida da criança, né? Por isso que as mães não devem ser deixadas isoladas num período muito grande, 8, 12 horas sem ninguém junto, porque elas têm a reação de estresse aguda. Teve mãe que já perdeu criança em banheira, né, dando banho e não sabe o que aconteceu. Que tristeza. Então o sinal é o aumento de irritabilidade, de evitar entrar em contato com a criança, se automutilar, né? Então tem sinais muito importantes. E isso começa já a acontecer no final do pré-natal, né? Já no final, Essa já começa descida. nas indicativas. Já começa. Tem paciente que durante todo o pré-natal ela tem muita essa angústia, tem pensamentos intrusivos, pensa em terminar a própria vida. Ela tem que manifestar isso e a gente tem que puxar. Mas a gente consegue olhar para ela. Quando você olha, está muito afundada, né? E no período puerperal, quando a paciente chega no pós-parto, é normal ter o cansaço, né? Mas aquela vitalidade diminuída. Mas estar com alguém da família, reporta que não está dormindo bem por causa do bebê, mas tem umas que elas chegam arrasadas, como se tivesse passado por uma grande crise, um período de guerra mesmo. Você fala, é uma fugitiva de guerra, é sério. Então, Estavam numa batalha, né? está numa batalha. Doutora, e como que a gente, pelo ponto de vista do profissional, vamos colocar aqui o médico no caso. Então você olhou aquela paciente, aquela mãe, você teve essa avaliação em relação a ela, porém, essa mãe é uma mãe solo, é uma mãe que não tem até uma estrutura familiar para alguém ajudá-la, né, em relação a outros pontos. Então, o sistema ele tem que se articular para que faça a proteção dessa mulher, para que ela entre, né, para um atendimento de avaliação psiquiátrica. A gente tem CAPS na cidade, né, não é uma unidade, são várias unidades. Como que o psiquiatra de plantão ele tem que ser acessado? Por meio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, nos convênios, para pedir avaliação o mais rápido possível, e o conselho tutelar em último caso, quando é só mãe e bebê e não tem uma outra pessoa no cuidado, porque a gente fala que a mãe é mais do que a amamentação. Então, se ela está ruim, se ela tem que ser internada, se ela tem que ter uma supervisão, a gente tem que ter um bom pediatra, um neonatologista, um médico da saúde da família que vá fazer uma suplementação, uma complementação alimentar para esse bebê enquanto a mãe está passando. Equipe multidisciplinar completa ali para assistência devida. Porque a criança, às vezes ela vai tomar uma medicação que vai impedir a lactação naquele período de resgate do quadro psiquiátrico, né? Ou ela vai ter que ficar em internação e essa criança não tem condições, porque a mãe também não tem condições. A gente não pode exigir que a mãe seja só uma cadeia de alimentação da criança. Então, quem vai cuidar dessa criança? Quem vai alimentar e vai dar complementação? Então, isso faz parte de uma equipe. Não dá para um obstetra ou um enfermeiro obstetra, um médico obstetra estar em toda essa linha de cuidado. Então, a gente tem que saber navegar na rede para falar agora. Você vai entrar no cuidado da psiquiatria, que tem nessa rede de atenção à saúde mental, e o seu bebê vai ficar aqui. E essa mãe, quando ela está muito ruim, ela não consegue nem ter a força de debate. Ela quer, lógico que ela sofre muito, mas a gente não pode deixar ela afundar sozinha, sem uma ajuda. Então tem uma rede de atenção, né? Tem que ter uma pessoa, um familiar que seja responsável para ficar com ela e um outro familiar
que seja responsável por nutrir essa criança, cuidar dessa criança, enquanto essa ponte do contato físico não é possível. A gente tem que falar sempre assim: quem vai ser a sua aldeia? Quem você vai contar? Né? Quem vai no. Eu não gosto de paciente que chega muito sozinho em pré-natal. Tem pessoas que se incomodam, né? Nossa, vem com a mãe, vem com a sogra, vem com a tia, vem com a vizinha. Quanto mais gente, melhor. Se a gestante que fica, primeiro mês, segundo mês, eu falo: cadê? Cadê? Quem que é sua família? Quem tá junto com você? Não, não tenho ninguém. Mas ninguém. Não, meu parceiro trabalha. Não, eu sou mãe solo. Mas você tem uma irmã? Tia, alguém que possa vir com você? Porque Alguém nesse mundo é possível que você chegou até aqui sem ninguém. eu já tive partos assim de eu fazer, e aí conhecer o marido no dia do parto. Eu falo: gente, hoje nós precisamos ter esses vínculos antes, né? Conhecer quem é a família, quem é que vai entrar. Graças a Deus, o acompanhante é lei. Tem que ter um acompanhante junto, porque a gente já fala antes: quem vai ser que vai estar com você? Mas quem vai ficar? Era tão ruim quando eu fazia residência, no início da minha vida profissional, que a gente fazia o parto, e se a paciente era enfermaria, ela não tinha direito a um acompanhante, então ela ia ter que amamentar, ela tinha que levantar, e assim, independente do parto normal, obviamente o cesárea é muito pior, porque você ainda está voltando de uma analgesia, de uma anestesia, e aí, sozinha naquela enfermaria, uma enfermeira, um técnico de enfermagem não dá conta de 30 mães. Então, o direito ao acompanhante humanizou tudo isso, porque a gente começa a conversar desde o início. Quem vai ser seu acompanhante? Quem vai estar no seu momento de parto, na sala de parto com você? Quem vai estar durante. Acabou de nascer, vai para o quarto. Quem vai estar com você? Quem vai passar a primeira noite? A gente já Às vezes pergunta. a pessoa ela nem para prestar atenção nisso, né, doutor? Então, assim, esse despertar logo de início é importante porque para a mãe se organizar ali também. E Todo para mundo ela, se organiza. bom, eu tenho que dar uma resposta para a doutora Maria Auxiliadora de quem vai estar comigo. Vou ter que arrumar alguém para estar comigo. Então, se a pergunta não é feita, a pessoa às vezes acaba deixando de lado esse ponto que é bastante importante. Não, eu adoro. Eu já pergunto: como que é seu nome? Ah, o meu nome é Fábio. Ah, Fábio, não sei o quê. Como que é o nome da senhora? Meu nome é Maria, eu sou mãe dela. Ah, eu sou tia dela. Então, e na outra consulta: cadê a dona Maria? Não, hoje ela não pôde vir, né? Hoje eu vim sozinha. E na outra consulta vem outro familiar. Eu fico feliz quando as famílias acompanham. Ah, que bacana. Que bacana. E, na verdade, eu vejo que família, ela é muito para isso também, né, doutor? Para esses momentos importantes, assim, ela dá esse respaldo. Ainda dentro do nosso quadro Sinal de Alerta, doutor, a gente falando aqui, voltando à questão dos pensamentos intrusivos, essa questão e os medos excessivos em relação à segurança do bebê, quando que isso deixa de ser um instinto e passa a ser um transtorno de ansiedade que precisa de intervenção? Uma linha tênue, né? Porque quando é a ansiedade de fazer sempre o máximo pelo seu bebê, a gente começa também a corrigir essa mãe. Mãe, você é mãe. Você não tem uma onipotência de estar na proteção total. Eu falo, então, que o anjo da guarda do seu filho esteja presente naqueles momentos que seus olhos não possam alcançar. Então, a gente vai trabalhando com a gestante isso. É a ansiedade normal de uma mãe querer que o bebê durma, que o bebê não tenha dor. Tem mãe que solicita muito pediatra no início, mas a solicitação dela vai dando aquela calma do contato do bebê, que você vai criando intimidade com essa criança também, né? E a criança com a mãe. Mas quando isso sai, isso extravasa para só achar que o neném vai morrer, só achar que o neném não está respirando, não dormir à noite porque ela tem que estar com o dedo no nariz da criança. E a criança está bem, a gente mostra, está mostrando que a criança está bem corada, está com bastante com oxigenação legal, que aquilo não é verdade, ela continua com pensamentos ruins, é hora da gente fazer intervenção. É hora de CAPS. Porque é um cuidado, uma terapia guiada, uma terapia cognitiva comportamental, porque eu tinha muito medo no início da minha maternidade. E aí eu acordava, o neném não acordava, eu acordava. Aí eu olhava para ele e pensava: Henrique está respirando?
E o meu médico falava assim para mim: é normal, porque você é médica, mas você é mãe, você está aprendendo as coisas, né? Então, aqueles primeiros 15 dias é um encontro com o amor da vida, e você quer que não aconteça nada de errado. O neném regurgita, a gente acha que está asfixiando. E mesmo eu sendo médica, residente, eu não fui imune a isso. Então, a gente tem que falar dos medos da mãe, mas ela vai criando a intimidade. Mas quando ela não consegue e ela quer achar uma patologia, uma doença para essa criança, é hora de parar tudo e falar: vamos olhar para você, porque o seu bebê está bem, mas agora a gente vai olhar para você, né? Não como ela está doente, mas você precisa de uma ajuda, porque você está vendo um problema, e esse problema ele não é do tamanho do que você está achando. Sabe quando você tem uma formiguinha e faz uma sombra de elefante? Sim. Pra gente é uma formiguinha, mas para ela é um elefante. Então a gente tem que trazer essa mãe a um cuidado, porque senão ela dispara fatores gatilhadores de E dar problemas. atenção devida a isso é muito necessário, né, doutora? Porque por nós não vermos o elefante, você acha que é um exagero, e que, lógico que é um exagero, mas é um exagero que não tem a valia devida. Então aí você Negligencia, não vemos. negligencia exatamente Uhum. atenção a uma pessoa que está próxima, e às vezes algo mínimo, né? Uma atenção mínima já conseguiria ajudar aquela pessoa que pode fazer Sim. uma bobagem futuramente. Veja, não estou te falando que você está errada. A sua projeção é o seu grande amor. Então, esse tamanho de problema que você está vendo, eu estou aqui para ajudar a resolver com você. Então, vamos passar pelo pediatra hoje? Vamos olhar essa criança? Aí a gente pega o telefone, liga para o pediatra, fala: encaixa para mim. Se a gente está numa unidade de saúde, olha, veja uma vaga para passar aqui com o médico para avaliar, para falar para essa mãe. Porque uma palavra, uma prescrição, ela vale menos do que uma atenção. Se você colocou o seu foco de atenção na mãe, muita coisa melhora depois disso. Doutora, você pontuou algo bastante importante, essa questão de como a mãe olha, né, para alguns determinados aspectos. Mas eu gostaria que você colocasse mais alguns sinais para a gente finalizar o nosso quadro Sinal de Alerta, e voltar aqui para a Conexão Saúde, colocasse alguns sinais onde as pessoas devam estar alertas em relação à mãe. Então, esse exagero, ele é um quadro. Existe algo que vem antes? Tem. Não come, não bebe água, não toma banho, entendeu? Porque ela fica no foco tão da criança e ela fica consumida naquilo, e ela não lembra que ela tem que ter o autocuidado. Começa a perder o autocuidado. E ela deixa de fazer isso, esse autocuidado, ela deixa por não querer deixar a criança sozinha, ou por esquecer dela? Medo, medo, medo. Medo da criança acontecer alguma coisa, medo dela não dar conta, medo de deixar. E aí ela fica naquela. Ela vai se entregando porque ela fica embrenhada. E eu já falei, é um problema hormonal, sim. Tem uma baixa de estrogênio, os neurotransmissores estão sensíveis, e aí tem um gatilhador familiar, né? Porque se todo mundo julga e fala: você tem que fazer isso, ela tem que ser uma mãe tão perfeita que isso vai minando. Mas a primeira coisa é o autocuidado. Ela não vai estar, e aí eu quero dizer, ela não vai estar maquiada, ela não vai estar com escova, ela não vai estar com salto. Ninguém quase consegue isso, fora as blogueiras, que eu não sei como consegue, né? Mas eu acredito que tem muita gente por detrás delas ali, né? Muitas pessoas ali por trás da criança. A rede social não é a vida real, né? Então a rede social você vai colocar no seu Instagram, no seu Face, as suas coisas boas. O que deu certo, né, doutora? Que você não vai colocar. E vive daquilo, né? Então, mas fora a vida das blogueiras, e tem gente que tem um pós-parto muito tranquilo, muito sereno, e que bênção, eu queria que todas tivessem aquele desempenho, que não tivesse dor, que não tivesse humor deprimido. Isso seria o mundo ideal. Mas na vida real, a gente fica um pouco mais largadinha, mas não é sobre isso. É a falta de autocuidado, não está se alimentando, não consegue se hidratar, não consegue dormir, relaxar. Ela tá com ajuda, mas ela não dorme. Aí tá lá a minha mãe
cuidando do meu bebê junto comigo e a minha mãe percebe que eu não durmo nada. Então, para você vó, para você acompanhante, para você marido, né, para você amiga, para você que tá ali na atenção, percebeu que essa mãe não tá desligando um minuto, pega ela na mão dela, leva ela no obstetra, vamos conversar? E dentro disso, doutora, fazendo uma avaliação, né, por alguns perfis, às vezes a mãe tá ali junto com a filha, cuidando dela para cuidar do neto, e a filha não dá abertura suficiente para a mãe relatar isso, chegar nesse ponto. O que essa avó poderia fazer? As relações freudianas, né, intensas entre mães e filhas, é conversar. Às vezes a gente, igual adolescente, né, a mãe às vezes chega antes da consulta e fala, um foco de atenção e de cuidado, conversar, minha filha, eu preciso te ajudar. Então, e não vir com a lição. Eu fazia isso. Tudo muda. E assim, a mãe tá na maternidade e a avó tá no climatério. Uma tá passando a crise do puerpério, a outra tá no climatério, entendeu? As duas estão passando por crise. E importante é que a gente consegue entender a mãe da gente quando a gente se torna mãe. Mas ao mesmo tempo que a gente não quer saber a receita da mãe da gente. Cada um quer ter a sua receita do bolo, né? Até porque a mãe, muitas vezes, ela fez o melhor que ela sabia, mas independente disso, alguns traumas foram passados. E aí a gente Se lembra, né? fosse tão perfeito assim, eu não teria esses traumas. Porque ninguém é perfeito, a gente não é Deus, a gente só é ser humano, a gente é humano, demasiadamente humano, né? Então, quando a gente põe o foco nos comportamentos familiares, a gente tem que quebrar ciclo. Então, eu não gosto disso, eu não vejo isso da minha mãe em mim, ou eu não gosto disso da minha sogra ali. Como que é o seu planejamento? Mas a gente vai ter um canal de afetividade real. Mas, graças a Deus, Fábio, de cada 10 mulheres, 8 tem na mãe ali aquela que olha por ela. É a mãe que vai fazer a comida, é a mãe que põe no banho, é a mãe que faz a cobertura. E a mãe é um sentido figurado, porque essa mãe pode ser uma tia, essa mãe pode ser uma vizinha. Tem uma atenção, tem um respaldo ali, né? Que cuida, né? Isso é muito importante. Agora, aquelas duas que não tem que negociar. Né? E essa negociação que muitas vezes sai difícil, né, doutora? Mas não tem o que fazer. Só que dentro desse contexto todo é uma porcentagem baixa, né? Pelo que a gente consegue ver até dentro da sociedade que a gente vive hoje, né? Algumas coisas um pouquinho descompensadas. A gente sabia que 80% tem um respaldo, tem um apoio, tem pessoas que podem contar. Isso é bastante gratificante de saber, né, que acontece. Tem uma parte que fala assim, a mãe da mãe. Enquanto todo mundo tá olhando o filho, a mãe da mãe olha a mãe, né? E elas têm aquela parte, nossa, doutora, eu tive isso, nossa, eu não queria que a minha filha sofresse isso. Então, na grande maioria das vezes, mãe, e a gente está comemorando amanhã, o Dia das Mães, mãe é aquele anjo, né? Aquela pessoa que cuida. Existem sim mães narcísicas, existem sim mães complexas, mães que não ajudam, mas a grande maioria ainda vem na boa intenção e nós precisamos conversar. E durante o seu período pós-parto, quem vai ser a sua mãe? Nem sempre a sua mãe biológica, né? Então, quem é a pessoa que vai te dar a mão nesse período? E para isso que eu fecho. A mãe, ela é mais do que aquela pessoa que te colocou dentro do ventre. Nós falamos assim, nossa, eu considero a minha mãe na medicina a doutora fulana de tal. Eu considero a minha mãe dentro da minha profissão, eu considero a minha mãe, a minha segunda mãe. Mãe dá para ser dividida. A mãe, não fala assim, o Fusca é igual o coração de mãe. Quando eu era adolescente, tinha o tal do Fusca e cabiam 6 pessoas naquele Fusca. Sempre cabe mais um. E é coração de mãe. Mãe é assim. Então, que esse nome não seja um nome comercial, né? E que não seja só um vínculo biológico, seja um vínculo de fato, de escolha. Você maternar uma mãe, porque maternar o bebê, todo mundo tem receita e todo mundo quer cuidar, mas maternar a mãe
cuidar a mãe, dar colo para a mãe é uma coisa difícil. E a gente precisa falar para essa mãe que acaba de nascer, né? Porque nasce um filho, nasce uma mãe. E ela nasce no segundo filho diferente. Ela vai se tornando uma mãe única de vários filhos. Mas na hora de nascer essa mãe, ela precisa de mães ao lado delas e pais. E homens e mulheres, né? E O ajudas. suporte devido para ela Uhum. conseguir ter um retorno com toda a dignidade que merece. Um ter. repouso. A gente E o edifica famílias todo dia. Família é vida real. Ela não é um filme de Hollywood, nem um filme de produção que a gente fala, é assim ou é assado. Ela tem o lado bom, o lado ruim, o que precisa melhorar, o que precisa ser conversado. E eu sempre digo, a verdade ela não escapa. Então é melhor a gente conversar, ter aquela identidade do que você quer para sua maternidade, né? E o entorno da sua maternidade, como que você vai construir isso, e fica o convite para todo mundo refletir sobre isso. Muito bom, muito importante esse convite. E doutora, o termo quarentena, ele faz sentido do ponto de vista médico, ou o período de recuperação física e emocional da mulher é mais extenso do que isso? Essas avós falavam muito isso, né? É que tem um puerpério imediato que acontece aí nas 72 horas pós-parto, aí vai ter o puerpério tardio, que vai acontecer até 30 dias, e depois disso o puerpério remoto. Então, esses 40 dias é a recuperação, é o útero entrando de novo na cavidade pélvica, né? É a recuperação tecidual, nada é assim tão rápido, mas 40 dias é o período mínimo da reabilitação, digamos assim. 45 dias. 40 dias. 40. 40, 45. Mas é aquela parte assim, eu posso voltar a trabalhar com 20 dias? Olha, cara, hoje pode tudo, mas não deve, né? Recolha-se pelo menos isso, né? Eu atendo o SUS, faço gestação de alto risco, tô no 100, e eu falo assim, o ser humano ele não é diferente. Então tem que ter uma agenda humanizada, com tempo de você perguntar. Nós fazemos pré-natal em conjunto, né? Que é o Centro de Especialidade Médica e Atenção Primária. E um vai fortalecendo o outro, mas não dá para fazer consulta em 10, 15 minutos de uma gestante. É quase impossível. Independente do cenário, né? Então exige tempo, as relações elas vão sendo intercambiáveis, né? O médico é humano, a enfermeira é humana, a nutricionista é humana, tem as suas fragilidades, mas precisa tempo e atenção. Doutora, nós já estamos encerrando aqui, foi muito boa a conversa, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para aquelas mães que estão nos ouvindo aqui, se sentem sobrecarregadas. Qual que seria o primeiro passo para buscar uma ajuda, doutora? O primeiro passo é entender que não está tudo em você. Então a gente hoje fala da divisão de tarefas, né? Da recolocação da maternidade num lugar social. Então, quem você vai dividir a sua jornada? É hora de ser mãe? Você escolheu esse momento? Quem você escolheu para estar ao seu lado? Né? Pense em você como uma extensão do seu filho, sim, mas que você tem que permanecer na sua unidade. Os seus sonhos, os seus projetos, o seu cuidado com a sua criança, ele também entra com o cuidado que você tem consigo. Amar ao próximo como a si mesmo. É mandamento que todo mundo tem que lembrar desse mandamento. Nós estamos, a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, né, a Sogomatsu, à disposição para essa pauta, aonde vocês trouxerem informação. Teremos um evento sobre maternidade, maternagem, que é o Materne, vai ser em agosto, no dia da gestante, e fico feliz, teve mamaço, tem muitas causas acontecendo, e você que planeja ser mãe, ou que você é mãe, compartilhe a sua experiência da solidariedade, não do julgamento.
Que maravilha de mensagem, doutora. Bom, nós aqui gostaríamos de agradecer muito a sua presença, todas as suas informações aqui, tudo que você passou para a gente, de extrema importância para os nossos ouvintes. Doutora, muito obrigado e, como sempre, nos colocamos aqui à disposição para você utilizar os nossos canais, a NFM, para o que precisar, doutora. Obrigada, Fábio. Agradeço também a você, ouvinte, por estar acompanhando a gente até aqui. E amanhã, por ser um Dia das Mães, desejo a todas as mães um feliz Dia das Mães, com muito amor, saúde e luz. Um beijo no coração de todos. Até a próxima. Assim seja, né?